Olá, meu nome é Rubens e hoje vamos estudar as funções logarítmicas. O objetivo dessa aula é falar a respeito das suas definições, as características de gráficos das funções logarítmicas e também obter algumas conclusões após o estudo desse tipo de função. Apenas a título de curiosidade, depois vocês podem pesquisar sobre o assunto. Deixa-me só acionar o laser aqui do nosso PowerPoint. Quem é considerado o inventor do logaritmo é John Napier, o escocês John Napier. E o que eu entendo ser mais curioso dentro dessa descoberta foi que ele se baseou na propriedade de multiplicação de potências de mesma base, que ao longo do estudo do logaritmo nós verificamos que esse tipo de propriedade é bastante importante para entender os cálculos e para, na verdade, executar os cálculos. Mas vamos de fato às definições. O que seriam funções logarítmicas? As funções logarítmicas elas têm duas representações. Elas podem estar na forma exponencial, aonde nós temos, neste caso, b igual a elevado a x. Aqui em cima temos uma tabela de apoio. B seria o logaritmando, a seria a base do logarítmico e x seria o logaritmo em si. Então, essa seria a representação exponencial. Porém, temos uma outra forma, que seria a própria forma logarítmica da função, aonde é representada por log de b na base a igual a x. As definições permanecem as mesmas, aonde a é a base do logarítmico, b é o logaritmando e x é o logaritmo em si. O que é importante, e é uma questão de existência da função logarítmica, é que a base ela deve ser sempre maior que zero e diferente de 1, então isso é importante. E o logaritmo em si, ele será sempre maior que zero, ou seja, positivo. Nesse caso, o logaritmando. Ok? Vamos avançar. Então, aqui, numa forma um pouco mais matemática, nós temos o domínio da função logarítmica como sendo os números reais positivos, e aqui nós temos este asterisco representando que o zero não entra neste conjunto, aonde temos a sua imagem, o próprio conjunto dos números reais, tal que f de x igual a log de b na base a. Então esta seria a representação matemática dos logaritmos. Agora, e para estudar as funções, como será que o gráfico da função logarítmica seria representado? Então, para isso, aqui vamos estudar um exemplo. É um exemplo simples, log de x na base 2, com alguns valores simples, para que o cálculo à mão seja possível de ser realizado com mais facilidade, apenas para o intuito de entender como que é o gráfico da função. O que a gente tem que observar aqui? Que este gráfico ele vai trazer uma característica exclusiva de quando a base do logaritmo, que é o a, é maior que 1. Nesse caso, é maior que 1, porque é 2. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos preencher essa tabela para montar o gráfico. Como que seria a função logarítmica dado estes valores de x? Então agora deixa eu alternar aqui um pouco a tela para realizarmos os gráficos. Só um minuto. Então aqui nós temos o primeiro caso, quando x é igual a 1/4. Quando x é igual a 1/4, então teremos a seguinte situação. Vamos colocar aqui, por exemplo, como que é representado a função logarítmica. Então seria, só um minuto. Então aqui nós temos log na base 2 de x igual a y. Então, isso não vai mudar. Agora, para realizar o cálculo, a gente vai utilizar a forma exponencial, que no primeiro caso, por exemplo, teríamos 2 elevado a y é igual a 1/4. O segredo aqui é que nós consigamos colocar
este número 1 sobre 4 na mesma base que 2 elevado a y. Como que isso é feito? Então, vamos representar aqui. Próxima etapa. 2 elevado a y é igual a 1 sobre 4, seria a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Ok? Logo, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado elevado a menos 1. E pelas propriedades da potência, temos que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Logo, deixa eu somente colocar um pouquinho mais para cima. Uma outra cor. Y é igual a menos 2. Então, aqui, no nosso primeiro quadradinho, o y vai ser igual a menos 2. Vamos apagar aqui essa nossa bagunça. Vamos apagar esses gráficos, esses desenhos. A mesma coisa vale para os outros números. A técnica é a mesma. Então, por exemplo, quando nós falamos de quando x equivale a meio, já na forma exponencial, nós teríamos 2 elevado a y é igual a meio, por 2. 2 elevado a y é igual a 2 a menos 1. Então, logo, y é igual a menos 1. Vou deixar aqui no canto. Próximo. 2 elevado a y é igual a 1. Nesse caso é bastante fácil. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, f de x é igual a 0. Mais dois exemplos. 2 elevado a y é igual a 2. Logo, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a primeira. Portanto, y é igual a 1. No nosso último caso, 2 elevado a y é igual a 4. Logo, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. Então, neste caso, o f de x seria igual a 2. Então, aqui, conseguimos compor a nossa tabela para montar o gráfico. Agora, vamos voltar ao nosso gráfico e verificar como que o gráfico ficou. Então, vejam, aqui nós temos as tabelas com os nossos valores. E aqui já temos o primeiro gráfico da função logarítmica quando a base é maior que 1. Ok? O que esse gráfico tem de característica? Ele é um gráfico crescente, que vem de menos infinito até compor todos os valores positivos de maneira crescente, englobando aí todos os números reais. O próximo caso é quando nós temos a base entre 0 e 1. Então, aqui a gente vai representar log de x na base meio, 1 sobre 2, igual a y. Vamos preencher a tabela aqui também para verificar como fica. Vamos limpar um pouquinho aqui essa bagunça, para que consigamos fazer os cálculos. Aqui ainda temos esse desenho para apagar. Então, pois bem, vamos escrever de vermelho. Nós temos log de x na base 1.2, na verdade, 1 sobre 2, que é meio, igual a y. Como que a gente faria esses cálculos? Então, vamos lá. Começando. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 4. Ok? Neste caso, 1 sobre 2 elevado a y vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado. 1 quarto é 1 sobre 2 ao quadrado. Logo, y é igual a 2. Deixa eu apagar aqui.
A gente vai precisar de um pouquinho de espaço. Pronto. Próximo. Temos aqui 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2. Neste caso é bastante fácil, porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Então, y é igual a 1. Vamos colocar na nossa tabela aqui. Próximo. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1. Que número temos como que expoente, que qualquer número elevado a ele temos resultado igual a 1, seria o expoente zero. Então, 1 sobre 2 elevado a y é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a zero. Vamos colocar aqui 1 sobre 2 elevado a y, logo y é igual a zero. 1 sobre 2 elevado a zero é igual a 1. Temos o zero. Estamos quase acabando. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 2. 1 sobre 2 elevado a y é igual a... Nesse caso, temos igual a 2. 2 seria a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 1. Logo, y é igual a menos 1. Por fim, vamos aproveitar esse espaço aqui. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 4. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 4 elevado a menos 1. Vou ganhar um pouco mais de espaço aqui. Faz uma sujeirinha. Logo, 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado e ainda elevado a menos 1. Pelas propriedades das potências, teremos que 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2. Logo, y é igual a menos 2. Então, já podemos preencher a tabela e já temos todos os valores. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Aqui está como a tabela foi preenchida e aqui uma forma do gráfico da função logarítmica quando a base está entre 0 e 1. O que podemos notar? Que quando a base está entre 0 e 1, nesse caso é meio, a função ela é sempre decrescente. Ok? Para demonstrar, vamos utilizar o software GeoGebra. Já deixei aqui 2 casos prontos. Então, por exemplo, eu tenho a mesma representação, log de x na base 2. Verificamos que o gráfico é crescente. G de x na base meia, ou seja, a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Se por acaso colocássemos aqui uma outra função, h de x igual log, vamos colocar, por exemplo, base 6, que é uma base maior que 1. Então, log de x na base 6. Verifique que continua sendo uma função crescente. Vamos colocar agora uma outra função, por exemplo, j de x igual a log. Vamos colocar agora uma base entre 0 e 1. Por exemplo, vamos colocar aqui 1 sobre 4. Vamos verificar. Opa. Valor de x. Veja que a função aqui continua decrescente. Vou colocar um pouco de zoom. O que vocês podem notar aqui? Qualquer que seja a função logarítmica, quer seja crescente ou decrescente, ou seja, base maior que 1 ou entre 0 e 1, sempre teremos, em qualquer função logarítmica, este ponto onde y é igual a 0 e x é igual a 1. Essa é outra característica de qualquer função logarítmica. Então, aproveitando este gancho, vamos verificar algumas observações das funções logarítmicas, que seriam, primeiro, o domínio
de todas as funções logaritmos seriam os números dos reais, dentro dos conjuntos dos reais, positivos que não incluam zero. Ok? A imagem da função logarítmica engloba todos os números reais. Quando A, que é a base, é maior que 1, já verificamos que temos uma função crescente. Quando a base está entre 0 e 1, temos uma função decrescente. E esse último ponto que acabamos de verificar, todas as funções logarítmicas passam pelo ponto x igual a 1, y é igual a 0. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado e tchau.